só se tem um padrão nas montagens das marmitas quando a gente está falando do mesmo preparo. Então, por exemplo, a proteína em si, ela tem padrão fixo. Ela só não tem padrão quando é panqueca e quando é lasanha. Por exemplo, a marmita de 300 gramas é padrão ter 100 gramas de proteína. A marmita de 400 gramas tem padrão de 150 gramas de proteína. Agora, quando a gente fala em misturas, o padrão é só quando é o mesmo preparo. Por exemplo, eu tenho 2 tipos de cardápio que levam arroz, feijão e legumes. Então, essas vão ter padrão. Mas, quando eu tiver uma marmita de proteína, purê e legumes, por exemplo, aí o padrão ele já muda. E eu tava explicando pra vocês por que não tem padrão. Porque tem coisas que não pesam. Dei o exemplo pra vocês. Couve-flor, brócolis, vagem. Isso você coloca, enche a marmita e não pesa. Então vai depender muito do tipo de acompanhamento que você colocou naquela marmita. Esse tipo de legumes que eu tô falando pra vocês, eles dão muito volume, não enche, não bate nunca a grama que você precisa. Então vai depender muito de qual é a mistura que você colocou ali. Anotei basicamente um padrão pra vocês acompanharem, que é o que eu utilizo aqui na Feito em Casa. A de 300 gramas, a proteína, ela é regrada. Sempre 100 gramas de proteína. Mas e quando a carne é com molho? Por exemplo, carne ao molho madeira. Gente, a proteína tem que ser 100 gramas. Se vocês forem colocar molho, vocês vão acrescentar o molho e diminuir em outra coisa. Por exemplo, no arroz, no feijão. Aí vocês vão diminuir em outras coisas. E aí, vamos lá. Quando eu trabalho com arroz e feijão, eu coloco 60 gramas de arroz integral mais 80 gramas de feijão. E nesse caso sobrou 60 gramas para o legumes. E sempre que tem arroz e feijão, eu gosto de colocar um legumes refogado no azeite. Eu não gosto de colocar só cozido no vapor. Eu sempre tento fazer uma comidinha mais caseira. Porque a pessoa ela quer comer saudável, mas ela também quer remeter aquele pensamento de comida caseira. E assim, o feedback que eu mais recebo é esse. Nossa, eu nunca comi uma comida congelada com gosto de comida caseira. A sua é a única. Porém, a maioria das pessoas não gostam de comer tanto carboidrato. E aí eu sempre coloco umas 2 opções também de só a proteína com purê de legumes e mais o mix de legumes, que fica uma marmita tipo low carb. Vale a pena vocês sempre estarem inventando, colocando coisas novas. Panqueca. Gente, como que a panqueca o pessoal tem dúvida? Eu tenho um padrão. Eu tenho uma conchinha que eu faço cada massa de panqueca. Então essa conchinha, ela gera mais ou menos uma panqueca de 40 gramas pra mim. Então é bom você usar um medidor, para você ter uma noção de quantas gramas vai ter a sua massa de panqueca. E aí, o que mais que eu uso na panqueca? A gente recheia a panqueca, coloca molho vermelho por cima e mussarela. A gente usa 2 massas de 40 gramas, que deu 80 gramas no total. O molho, a gente não pode colocar mais do que 20 gramas, porque senão fica aquele negócio molhado quando a gente esquenta no micro-ondas. Totalizou 100 gramas. E mussarela, eu coloco 20 gramas de mussarela. Desculpa, eu falei 20 gramas de molho, eu confundi com a mussarela. São 30 gramas de molho. Então, ó, 80 gramas da massa, 30 do molho, já deu 110. E 20 da mussarela, já deu 130. Faltou quanto para chegar a 300? 170 gramas. Nessas 170 gramas, a gente vai distribuir de recheio. Então, vai dar 85 gramas de recheio em cada panqueca. A panqueca não dá para ser cobrada da mesma forma, porque ela realmente vai muita proteína. Outra coisa que sai o padrão da proteína é a lasanha. Aqui a gente faz lasanha de berinjela e faz lasanha de abobrinha. Então, como que fica a montagem da lasanha? Cada camada de legumes, ele pesa em média 50 gramas. Uma dica, você tem que cortar berinjela e abobrinha fina, mas não pode ser tão fina, tá, gente? 1 milímetro, por exemplo. Porque se você cortar muito fina, ela vai agarrar na frigideira. E se você cortar muito grossa, vai ficar aquela lasanha maçuda, apesar de ser legumes, não fica legal. Eu pego a frigideira e forro a frigideira de berinjela ou de abobrinha, grelho de um lado, grelho do outro e reservo pra na hora da montagem ela já tá grelhadinha. Ah, Natália, mas por que você grelha? Gente, porque a pessoa quer comer uma lasanha, mas ela não quer sentir o gosto dos legumes. E aí, olha só, cada camada de legumes pesa em média 50 gramas, né?
O molho branco, ele pesa muito. Então, a gente calcula uma média de 60 gramas de molho branco, porque ele tem um peso bem pesadinho mesmo, tá? E mais 20 gramas de mussarela. Então, vamos lá. A de 300 gramas, elas vão 2 camadas de legumes. Então, cada camada 50 gramas, deu 100 gramas de camada de legumes. Mais o molho branco, 60 gramas, 160 gramas. E mais a mussarela, 20 gramas, 180 gramas. Logo, para chegar até 300, faltou 120 gramas no caso de proteína. Como são 2 camadas de molho, então vão ser 2 camadas de 60 gramas de molho. Entendeu? O padrão de proteína para marmita de 400 gramas é 150 gramas. Geralmente a pessoa come mais, porque 400 gramas a gente pensa que não, mas é comida pra caramba. Como que fica a distribuição do arroz, feijão, legumes, purê, enfim? Arroz, eu anotei. Ou eu coloco 70 gramas de arroz ou 80. Eu vou explicar já por que que tem essa diferenciação, tá? O feijão, se eu colocar 70 de arroz, eu coloco 90 de feijão. E se eu colocar 80 de arroz, eu coloco 100 de feijão. Ah, Natália, mas por que que você faz isso? Por quê? Vai depender do legumes que eu vou colocar de acompanhamento nessa marmita. Por exemplo, se eu colocar um refogadinho, eu consigo colocar 90 gramas de legumes. Então, se eu conseguir colocar 90 gramas de legumes, aí eu vou colocar 70 de arroz e 90 de feijão. Porém, se eu quiser colocar uma vagem, ou se eu quiser colocar um couve-flor, um brócolis, que não pesa, só dá volume, aí eu vou ter que diminuir os legumes e aumentar o arroz e o feijão. Entenderam? É por isso que eu falo, depende muito do que você vai usar. Não tem como ser padrão, porque a marmita ela é pequena, né? Principalmente para de 400 gramas, ela fica lotada até em cima, tá? Então a gente precisa fazer essa divisão assim, dependendo do que a gente está utilizando naquela marmita ali de acompanhamento. Estrogonofe. O estrogonofe, eu também não tenho como seguir os 100 gramas para marmita de 300 e eu também não tenho como seguir 150 gramas para marmita de 400. Por quê, Natália? Gente, porque o estrogonofe tem caldo. Então, vocês lembram que eu falei pra vocês no início? Tudo que tem caldo, vocês precisam respeitar a gramatura da proteína. E caldo não é proteína. E outra, geralmente o que acompanha o estrogonofe? É o arroz integral e uns legumes, não é isso? Então, você também precisa aumentar a quantidade de estrogonofe. Uma, por causa do caldo. E segunda, porque senão você vai tampar de arroz naquela marmita. Porque o legumes não pesa. Então, aonde que você vai ter que chegar no peso? No arroz. O que eu faço? A marmita de 300 gramas, eu coloco 120 gramas de estrogonofe. Porque ela suporta bem. Aí, como que fica? 120 gramas de estrogonofe. E aí, eu preciso colocar, olha só, 100 gramas de arroz. Fica muito arroz. Mas as pessoas gostam, tá? De arroz com estrogonofe. Coloco 80 gramas de legumes. Dependendo do legumes, 80 gramas você vai fazer isso aqui, ó, pra chegar. Por exemplo, vamos supor que você coloca estrogonofe, arroz integral e brócolis. Cara, 80 gramas de brócolis, gente, dá um volume absurdo. Então, assim, tudo isso na hora de montar o cardápio, vocês precisam observar. Vocês precisam já mentalizar como que vai ficar aquela marmita dentro daquelas opções. E na de 400 gramas, a gente utiliza bem mais estrogonofe. Por quê? Para poder não pesar tanto no arroz. Então, eu coloco 200 gramas de estrogonofe. Ao invés de 150, eu coloco 200. Eu aumento 50 gramas. E mesmo assim, ela fica com 120 gramas de arroz. Gente, 120 gramas de arroz é igual brócolis e couve-flor. Você coloca e nunca que dá o peso. Porque arroz também dá muito volume, tá? E aí a gente coloca 80 gramas de legumes. O legumes não dá pra aumentar muito, porque de fato ele tem muito volume, tá bom? Na marmita de 400 gramas, pra cada massa, ela vai continuar com 40 gramas, porque é padrão, tá? Ah, mas eu não posso então fazer uma massa mais pesada pra pesar mais? Gente, fica muito feio. Massa de panqueca tem que ser fina. Se você colocar ela grossa, quando você for enrolar, ela vai quebrar, vai virar uma meleca. Então,
não saia desse padrão. Massa de panqueca tem que ser fina e ela pesa por aí, 40 gramas. Os mesmos 30 gramas de molho, porque é por cima, então não faz diferença ser 300 ou 400. O que você pode aumentar um pouquinho é na mussarela, que ao invés de pôr 20 gramas, você vai pôr 30 gramas de mussarela. Também não pode aumentar muito, porque 30 gramas de mussarela já é mussarela pra caramba. E aí, gente, acreditem se quiser, sobrou pra gente 260 gramas. E aí a gente vai distribuir pro recheio das duas panquecas. Então, cada panqueca vai ficar com 130 gramas. Muita proteína. Agora eu vou falar sobre a lasanha de 400 gramas. Tanto a de berinjela quanto a de abobrinha. Cada camada de legumes vai ter 50 gramas. Não muda. Porque você vai cortar a mesma espessura tanto para uma quanto para outra. Porque também não pode aumentar a espessura só porque a marmita é de 400. Não pode. Porque senão dá aquele problema. Aumentou, vai ficar muito maçuda mesmo sendo legumes. Fez muito fina, vai grudar na frigideira. Então tem que ser naquela espessura que eu já mostrei pra vocês. E aí, o que a gente vai fazer com a marmita de 400 gramas? Nós vamos fazer 3 camadas, ao invés de 2 camadas. E aí, como que vai ficar? Cada camada de legumes tem uma média de 50 gramas. E aí a gente vai usar a mesma quantidade de molho branco, porque é só por cima também, então não muda. E a mussarela a gente também pode aumentar 10 gramas, igual a panqueca. Então vai ficar 30 gramas de mussarela. E aí nós vamos precisar de 210 gramas de recheio. Nesse caso, como a gente vai dividir em 3 camadas, então vão ser 3 camadas de 70 gramas de recheio. Para produção, eu anotei umas dicas aqui pra vocês. Geralmente eu coloco 5 cardápios por semana. Eu sempre escolho, por exemplo, hoje eu escolhi o cardápio que tinha arroz e feijão, tá? E fiz o arroz, o feijão, as 2 proteínas que acompanhavam essas 2 opções e os legumes que acompanham essa marmita. Então a gente vai montar hoje ainda, tá? Só essas 2 opções que levam arroz e feijão. Por quê, Natália? Porque, gente, a geladeira da gente não cabe. Eu não sei vocês, mas aqui em casa tem criança pequena, então é iogurte, é geleia, é milhões de outras coisas que eles gostam que precisa estar na geladeira. E aí a gente precisa de espaço na geladeira. Mas se eu produzir tudo hoje e precisar de espaço na geladeira, eu não vou ter. Então o que eu já faço? Eu já produzo aquele cardápio, já resfrio e subo pro freezer. Pronto. Aí não ocupou espaço na minha geladeira, tá livre e amanhã a gente vai produzir mais 2 cardápios. Entendeu? É assim que eu faço. Outra dica. Eu não sei se vocês conseguiram cumprir a dica que eu dei pra vocês de tentar negociar num açougue, num sacolão, perto da casa de vocês. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai olhar só preço, mas e a gasolina que você vai gastar pra ir lá, não sei aonde, buscar essa mercadoria? Então tudo tem que ser analisado. Hoje eu tenho um açougue e um sacolão perto da minha casa, que inclusive me entrega aqui. Então o que eu combino com eles? Eu não pego todas as carnes num dia só. Por exemplo, hoje eu fiz frango desfiado e cubinhos de alcatra. E já combinei com ele que amanhã, 8 horas da manhã, eu vou pegar mais 2 carnes. Mas ele já deixou meu pedido pronto. Por que você faz isso, Natália? Por causa de espaço na geladeira. Hoje a minha geladeira não tem espaço nenhum para resfriar a marmita, guardar a carne, guardar arroz, guardar feijão, não tem. Então, como eu produzo em casa, e eu acredito que vocês também, então essa é uma dica legal para vocês analisarem isso aí. E a terceira dica que eu coloquei aqui para vocês. Se as opções que vocês montaram tiver brócolis, couve-flor, batata baroa, aipim, inhame, esse tipo de coisa que estraga muito rápido, dê preferência para fazer esse cardápio primeiro. Ah, eu tenho lá brócolis no vapor. Então, o primeiro cardápio que você vai fazer no primeiro dia, se você já foi no sacolão e já pegou toda a mercadoria, você vai fazer o que tem brócolis, você vai fazer o que tem batata baroa, você vai dar prioridade para esses. Porque batata baroa, gente, ela mela de um dia pro outro. É terrível. E você perde. O aipim também de um dia pro outro parece que fica duro. É impressionante. Então, se tiver batata baroa, aipim, brócolis, o brócolis fica amarelo de um dia pro outro. Jiló, né? Jiló também é assim. Então, tem sempre que dar prioridade para esses. Ah, mas eu coloquei todos esses no meu cardápio.
vocês não vão colocar mais. Agora vocês vão começar a estudar na hora de montar o cardápio para não passar aperto com isso, tá bom?